Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando Diniz, hein? Estaria cotado para substituir Tite no comando da seleção brasileira. O que você acha disso? É um bom nome? Já teve resposta da CBF, inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar dessa notícia aí que repercutiu não só aqui no Brasil, mas no exterior. Aliás, ela vem do exterior, através do jornal Marca da Espanha, de que a CBF já teria feito um movimento, já teria feito contato com o staff de Fernando Diniz para que ele assumisse a seleção brasileira no lugar que será deixado vago pelo técnico Tite em dezembro, após a Copa do Mundo. O jornal destaca também o seguinte, e por isso a notícia vem do Marca da Espanha, porque o espanhol Pep Guardiola seria a primeira opção. Mas segundo a notícia veiculada no jornal, inclusive em reuniões já realizadas da CBF com o irmão de Pep Guardiola, a CBF não obteve muita esperança em levar à frente essa negociação, de poder contar com o espanhol, hoje técnico do Manchester City, para assumir a seleção brasileira. A gente sabe que é um sonho do Guardiola, pelo menos ele sempre externou isso, que sempre foi um admirador do futebol brasileiro, que a Copa de 82, aquela seleção está no imaginário seu, né, e que através daquele time ele desenvolveu a sua metodologia de futebol, ele é um apreciador do futebol brasileiro, a gente já sabe de tudo isso. E trata-se do talvez técnico mais valorizado no mundo atualmente. Ele tem contrato até julho de 2023. Então, será que se houvesse uma negociação, a CBF esperaria até a metade do ano para começar o ciclo para a próxima Copa? Ou o Guardiola interromperia o seu contrato, que eu acho difícil, né, em meio a uma Liga dos Campeões, por exemplo, de uma Premier League para assumir a seleção brasileira. Então, normalmente a CBF teria que esperar até julho. Mas, pelo que eu entendi, não foi por conta disso. Foi exatamente por conta de negociação, talvez até financeira. Também provavelmente teve essa questão logística de contrato, enfim. O fato é que o jornal destaca que a primeira opção foi o Guardiola, não houve avanço e que aí a CBF teria feito o contato, uma sondagem com o técnico Fernando Diniz. Eu fico imaginando a sondagem da CBF com o Fernando Diniz, né? Olha, você toparia assumir a seleção brasileira? Eu tô rindo porque, assim, qual técnico no nível hoje do Fernando Diniz não gostaria de assumir a seleção brasileira? E quando eu digo no nível, eu não tô desmerecendo o Fernando Diniz. Tá aqui um cara que é admirador do seu trabalho, acho que ele realmente tem muito potencial, tem ótimas ideias, já desenvolvidas, inclusive. Acho que o Fluminense nessa temporada, se a gente voltar um pouco até na carreira do Diniz, eu acho que ele deixa a desejar em alguns momentos. Acho que ele está num processo de amadurecimento, não é mais aquele cara tão irresponsável com as suas equipes, né? Em que ele propunha um jogo muito ofensivo, mas com um desequilíbrio defensivo tremendo a ponto de sofrer muitos gols, e tanto que ele tem muitas derrotas na carreira, né? O seu aproveitamento, se a gente contar equipes grandes aí, vindo do Atlético Paranaense, Fluminense na primeira passagem, agora a segunda passagem, o próprio São Paulo, se a gente contar o Vasco, o Fernando Diniz por essas equipes, o aproveitamento dele é inferior a 50%, porque ele tem muitas oscilações, ele não é um cara regular, mas é bom que a gente reconheça que nessa temporada do Fluminense é muito boa, não só plasticamente pelo estilo de jogo, que a gente já tinha visto isso em outras equipes ou em outras temporadas, mas pelos resultados. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, tá no Campeonato Brasileiro com uma boa performance, tem um elenco interessante, um jeito de jogar bacana, recuperou alguns jogadores, enfim. Acho que o Diniz realmente faz um bom trabalho. Ponto. A ponto dele ser cotado para substituir o Tite, eu acho prematuro ainda. Acho que o Diniz tem ótimas chances de assumir a seleção em algum momento, mas eu vejo hoje outros treinadores, brasileiros inclusive, muito mais bem formados para suceder o Tite. Mas essa sondagem dita pelo jornal Marca da Espanha já foi negada pela CBF. O que eu acho natural também, já que a gente está numa reta final de temporada e chegando numa Copa do Mundo. A CBF, a nota exatamente diz isso, de que não houve procura por nenhum profissional e que a CBF está focada na Copa do Mundo do Catar em busca do título e tudo mais. É claro, eles não vão tumultuar o ambiente. Eu até acho que não seria o caso, mas até porque a decisão pode não estar tomada, então eu não imagino a CBF confirmando. Não, realmente nós procuramos o Diniz porque ele é um nome
Inclusive, ela nem cita o nome do Diniz na nota e nem descarta. Só diz que não procurou nenhum profissional porque está focada justamente nesse título. Tem muita coisa que vai mudar na CBF, tem muitas pessoas que eu já sei que vão sair, que estão no comando ali, caso do Juninho Paulista, que não deve permanecer, que é o coordenador, o César Sampaio a gente não sabe, mas assim, com a saída do Tite, muita gente sai. Então não dá pra gente definir, a CBF provavelmente não tomou essa decisão ainda, o próprio Tite já foi questionado, ele disse que não vai indicar ninguém, que não se sente confortável com isso, mas que gostaria que fosse um brasileiro. Eu acho que pela primeira vez a CBF vai cogitar um estrangeiro. E a notícia do Marca já vai ao encontro disso, né? De que a primeira opção foi o Pepe Guardiola, o que eu acho extremamente plausível. Eu sou, ou sempre fui, reticente a um estrangeiro, mas eu confesso para vocês que eu tenho mudado a minha percepção nos últimos anos, ainda mais se tratando de um técnico do nível do Pepe Guardiola, que tem uma relação afetiva com a seleção brasileira. O problema é se vem um paraquedista, né? Um cara, enfim, do nada, assim, né? Chega aqui para comandar a seleção, não acho que seja o caso. E acho que nós temos técnicos brasileiros que a gente pode cogitar. Não acho que o Fernando Diniz deva ser descartado, não acho. Só acho que ele estaria atrás, pelo menos na minha opinião, numa lista de possíveis candidatos. E aí a gente pode, eu citaria até outros dois que hoje estariam mais bem cotados do que o técnico Fernando Diniz. E falando em técnicos brasileiros, tá? Dorival Júnior e Rogério Ceni. Eu acho que seriam dois técnicos brasileiros. Acho que o Renato Gaúcho perdeu bastante espaço, mesmo que ele consiga o acesso pelo Grêmio, que vai ser algo até natural, o Grêmio já encaminhou esse acesso, não tem muito mais do que ele possa fazer, né? Ele não tem como ganhar um título de expressão, é só o que o Grêmio vai disputar esse ano, então não vejo o Renato voltando ao holofote, mesmo subindo o Grêmio, mesmo que ele conquiste a Série B, acho que é muito pouco, né? O Renato já viveu o seu grande momento a ponto de ser cotado. Acho que ele também retorna ao Grêmio para tentar ganhar esse holofote, para que o foco volte para ele também. A gente sabe que o Renato é um personagem também, ele aparece muito, mas eu acho que nesse momento ele não vai ser cotado, não. Nesse momento. Se no ano que vem ele fizer uma temporada muito boa pelo Grêmio e tal, acho que ele volta a ser cotado. Mas como a decisão deve acontecer agora, final de dezembro, início de janeiro, acho que será entre os nomes, digamos assim, mais em evidência. E aí por isso que eu destaco Dorival, Rogério Ceni. Acho que o Fernando Diniz pode ser cotado, sim, e a gente para por aí, né? Acho que aí no futebol brasileiro o nome mais valorizado talvez seja o do Abel Ferreira ainda, porque se a gente for olhar outros profissionais que estão fazendo bons trabalhos, já passaram por lá. O Mano Menezes no Inter, e não acho que seja o caso dele voltar para a seleção, e o Felipão no Atlético Paranaense, que também acho que já cumpriu a sua missão, a sua cota como técnico de seleção. Tá bem restrito mesmo, né? Para você, quem deveria ser o técnico sucessor de Tite na seleção brasileira? Eu vou reafirmar aquilo que eu já disse. Para mim, o Tite permaneceria. Por mais contestação que você tenha, por mais objeção que você tenha com uma escolha ou outra, o trabalho que essa comissão técnica realizou nesse 1 ciclo e meio, eu nunca vi. Eu nunca vi. Acompanho futebol há 20 anos como profissional e como apreciador há quase 40, mas como a profissional do futebol, inclusive de seleção brasileira há mais de 20 anos, e nunca vi o trabalho que foi feito por essa comissão, com análise e observação de atletas, e um ciclo assim muito bonitinho, muito perfeito, gerenciamento assim com opções, com alternativas, valorizando momentos, com uma ou outra um outro questionamento que eu também faço, mas acho que o trabalho foi muito bem feito. Não vejo hoje, no nível do Tite, inclusive, um substituto. Mas aí a gente pode pensar, tem que ser brasileiro, pode ser um estrangeiro, será que o Abel Ferreira seria um nome? Será que a gente insiste no Pepe Guardiola? Mas o fato é que o Fernando Diniz, pelo menos, ganhou as manchetes, está na pauta. Você o que acha disso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, hein? Tchau!